Live eu não vou cantar hinos, porque me veio uma palavra enquanto estava cantando gravação atrás agora, e eu vou falar um assunto muito pertinente. Isso você deve botar na tua cachlota, porque quem perde é você, se você crê ou não crê. Se você crê é uma coisa, se você não crê é a mesma coisa. Não vai mudar em nada. Eu quero falar para vocês hoje sobre o chamado demônios territoriais. Você crê nisso? Você nunca ouviu falar, teu padre nunca falou, teu pastor, teu dirigente, teu nada, nada? Você nunca leu na Bíblia alguma coisa a respeito? Hã? Que merda, né? Que merda. Essas igrejas, Deus que me perdoe, né? O Brasil devia ser um gigante que iria movimentar o mundo inteiro. Mas infelizmente estão dormindo os pastores. Deixa quieto. Desde que eu me conheço por criança, sem conhecer uma página das Escrituras, eu já tinha consciência da existência de Deus e da existência do diabo. A minha mãe era uma pobre coitada que não sabia nem escrever o nome, nem assinar, porque deu um bicho ruim no dedão. Então ela não era ninguém na face da terra. Nunca casou, nunca se batizou, nunca foi na igreja, nunca levou o filho na igreja, nunca... Então ela disse, eu não sou ninguém. Mas ela tinha um porém. Ela disse, eu não sou ninguém aqui, mas eu sou uma cidadã do céu. Algumas máximas e alguns exemplos que ela me dava, isso serviu para mim, ao alicerce da minha vida espiritual para a vida inteira. Então, depois que eu aceitei Jesus, até o dia que eu aceitei Jesus, eu fui muito massacrado pelo diabo. Se eu hoje fosse fazer na minha casa, na minha cidade, qualquer lugar do Brasil, um terreno de macumba, de pombagira, da linha branca, linha vermelha, linha preta, linha amarela, qualquer tipo de linha que existe no espiritismo, eu seria o homem mais rico do Brasil. Porque o que os pastores mentem em cima dos púlpitos, imagina os guias, Eu fui criado, dos 8 aos 12 anos, não, 12 a 13 anos, só um ano só, em Curitiba. Eu tive experiência para minha vida toda, para lidar com o diabo. E eu via como meus tios eram agentes, mula, instrumento do diabo. Meu tio já é morto. E eu peguei toda a manha, toda a prática, todo o jeito, porque a graça a Deus que nunca baixou um espírito em mim. Deus me protegeu, com certeza. Mas eu vi pessoas possessas pelo demônio. O meu tio era um. Então o demônio se transfigura, ou se transliteraliza, ou ele de todas as maneiras. O meu tio dava consulta para homens milionários e mulheres milionárias, e tinha eles como reféns. Ele não trabalhava, ele vivia só na bebida, fumava e bebida e comia carne. A minha tia era uma analfabeta, que não sabia escrever o nome dela, mas vivia como rainha. Naquele tempo, casa monitorada, casa com portão eletrônico, mansão, piscina, sauna, cachorro grande. Mas eles eram uns pobres coitados. Quando eles brigavam os dois, que o demônio pegava ela e pegava ele, porque ela queria e ele não tinha para dar, ela era uma mulher, uma morenona forte, aí já sabia que a coisa ia, né? Ou quando ele vinha excitado e ela não queria, aí o pau comia. Eu, como era um piá de 12 anos, 13, e o meu outro sobrinho com 8 anos, nós via tudo aquilo. Então eu sabia como o diabo trabalhava na vida das pessoas através do preto velho, da pombagira, caboclo da serra, São Jorge Guerreiro. Era 13 guias, e dos 13, cada um
tinha um hino, um cântico separado para eles, para baixar o dia. Então, cada situação era uma situação independente e cada pessoa era uma vítima do meu tio. Isso ganhava dinheiro. Coitado. Hoje os pastores fazem a mesma coisa de uma maneira diferente. Manipula a fé das pessoas. Então, depois eu aceitei Jesus, já era casado, e vivi assim na clandestinidade muitos anos, porque a igreja que eu tinha só olhava para os usos e costumes, para a saia das mulheres, entende? O homem não podia ter um bigode, não podia ter uma barba, não podia ter um cabelinho um pouquinho mais comprido, só tinha que ter terno e gravata, e era uns coitado. Depois eu fui ver a vida de cada um, era mais desgraçada do que a minha, o tempo que eu não tinha aceitado a Jesus. As mulheres, os filhos. Que falsidade! Que falsidade! Eu disse onde eu fui enfiar o meu burro, mas agora eu já era um pai de família, eu já era um obreiro, depois fui a pastor. Pastorei a igreja há 40 anos, né? 40 dias. Mas aí eu depois que me aposentei com 42 anos, agora eu vou a fundo. Eu vou ter experiência com Deus e com o diabo. Eu disse, Senhor, eu não quero ter experiência só contigo, mas eu quero que tenha experiência com o diabo também. Não quero que ele me use, mas eu quero conhecer um pouquinho dos ardis dele. E aí eu fui entender, o próprio Jesus disse, né, que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? O mundo está entregue nas mãos do maligno. E aí eu fui estudar só sobre o diabo. Gente, eu fiz teologia desde o ano de 1972. O curso Bereano por extensão, ninguém sabe disso. O primeiro curso que veio dos Estados Unidos, por causa disso é Bereano por extensão. O que quer dizer Bereano? Os irmãos da Bereia ouviam os que os apóstolos diziam e chegavam em casa e ia estudar a escritura para ver se aquilo tinha fundamento. Bereano por extensão porque veio dos Estados Unidos para cá. E vinha homens de Deus lá dos Estados Unidos para ensinar os pastores aqui. E eu fiz esse curso. Nós fazíamos, era sexta, sábado e domingo, em todo o estado de Santa Catarina, e aí o mês era numa cidade, e aquele pastor assumia a responsabilidade, daí assim nós fizemos aí, foi uns 2, 3 anos, não me lembro quanto tempo. Eu e o pastor Valdomiro Souza. Depois veio o José Vieira. Saudoso, acho, não sei. Depois veio a Itade. A Itade era 2 anos. Vinham as apostilas. A Itade, quem fez a Itade, ele se tornou um biblicista, não um teólogo. Presta atenção. Mas como eu estudei muitas biografias dos homens de Deus, e ainda estou estudando, a Itade foi feito pela teologia assembleiana vinda dos Estados Unidos também. Porque até em 1988, a Assembleia de Deus não era igreja, era um movimento pentecostal. É um movimento, assim como o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois da Constituinte de 88, aí Partido Democrático Brasileiro. Aí a Assembleia de Deus assumiu ser igreja, porque tinha a sua teologia própria, que chama-se a teologia sistemática. Não é a teologia da libertação, nem feminista, nem de Martinho Lutero, nem da Igreja Católica, não. Teologia sistemática. E eu estudei ciências das religiões, aí fiz a Itade, fiz graduação, pós-graduação e ciências da religião, e outros cursos a mais aí, que direito, história, e filosofia, sociologia, e teologia, e psicologia, e um monte de dia. A outra também medicina alternativa, uma bênção de Deus. Por quê?
Tudo concernente a palavra de Deus para servir o próximo. Mas nesses anos, teve um período que eu fui obreiro ali em Rio do Sul, no setor do Cantagalo, Fundo Canoas, Progresso, Santa Rita e aquela região do outro lado do Rio, tudo eu atendia. Era superintendente, trabalhava 3, 4, 5 congressão ali. Eu tive muita experiência com Deus. E como eu disse para Deus que eu tinha que conhecer o diabo para ensinar os irmãos a trabalhar com eles, e aí eu fui entender o que é os demônios territoriais, demônios familiares, entende? E demônios, quando eu digo familiar, entra dentro de uma família inteira, assim. Então, vou ver se eu consigo, em poucas palavras, que já passou 10 minutos, falar sobre os demônios territoriais. Por exemplo, Jesus passou e foi para Gadara. Gadara é lugar de demônios territoriais. Eu não vou contar toda a história, mas quando Jesus chegou lá com os discípulos, com o barquinho, os demônios já chegaram para Jesus e disseram assim, o que viesse nos fazer aqui? Viesse nos atormentar antes do tempo? E Jesus disse, ó, não, calma, cocadinha. Com permissão tua, demônio falando com Jesus, com permissão tua, deixa nós entrar naquela manada de porcos ali. E mais de 2.000 porcos se precipitaram no abismo. E o dono dos porcos teve uma maior guerra com Jesus, por quê? Lá não era território de judeu. Entende? Lá não era território de judeu, era dos gadarenos eram os endemoniados. E os endemoniados conviviam com os porcos, porque os porcos é considerado um animal imundo, perante a Bíblia, no livro de Levítico. Não é que seja pecado comer uma carne de porco, pelo amor de Deus, não confunda com cucumbunda. Mas ela é uma carne impura, ela contém muitos micróbios, muitas coisas, parasitas, e a solitária vem da carne do porco, e outras, esqueci os nomes aí, e vem da carne do porco. Então, se você não souber temperar ela bem temperadinho, entende? Deixar bem no tempero bem forte de um dia para o outro, aí pegar aquele tempero ainda, passar uma água bem morna, bem fervendo e escoar tudo aquele tempero fora, depois e deixar ela fritar bem fritinha, tu estás comendo vermes. Pronto. Então daí o sabatista faz uma parafernália em cima daquilo ali, porque aquilo também não é igreja, é seita, né? É seita. Tem um demônio territorial lá dentro o sabatista, sabia? Tu sabia? Pô, eu tô lançando um desafio para ti, seu merda. Que chama o demônio chamado Ellen White, de 1630. 1610, melhor. Até 1630. Que chama aquele de espírito de profecia. Que Deus só revelou para ela. Assim como Russell também. Deus só revelou para ele os 144 mil. Então, se não for um dos 144 mil, os restos estão tudo fodidos. Tudo queimando na chama do inferno. Se tu não guardar o sábado, tu vai para o inferno. Porque o sabatista diz que eles creem no novo céu, nova terra, no milênio. Amém. E creem nisso. Não é errado, não. Mas se não guardar o sábado, não vai ser salvo. Então, é seita. Demônios territoriais estão dentro das igrejas, na mente dos pastores. Desculpa, o pastor Bulhon, você é tão inteligente que não descobriu isso ainda. Não sei se é vivo ainda. Com todo respeito. Camarada que prega internacionalmente. Mas não, ainda Deus parece que não revelou para eles. Deus não revela porque eles não querem a libertação. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto. Aí tem um demônio territorial dentro das igrejas. Pronto. Vem do catolicismo e até dentro da Assembleia de Deus também. Porque tem o Espírito Santo na igreja e tem o Espírito da igreja. E tem o obreiro e tem o Espírito da igreja. Se não for cantar 2 hinos, está tudo no ritual. É o ritual. Não é a liturgia. Não, a Santa Ceia tem que ser do primeiro sábado de todo mês. Não pode tomar 2 Santa Ceia. Vamos pra puta que pariu, né? Vamos pro raio que os parta. Que merda. Que putaria. Que Babilônia. Demônios territoriais, Cristo. Eu criei os meus filhos na sã doutrina. E ele sabe disso agora.
foram induzidos pelos demônios territoriais. Por causa disso, não sai da Assembleia. Existe o Espírito Santo na Assembleia de Deus, mas existe o Espírito da Assembleia na vida dos coitados lá. Mas eu chegava em casa assim, epa, o Titico tá por aqui, o que vocês andaram fazendo? Opa, não esconde de mim porque Deus revela. Não é que eu era santo, mas eu tinha uma sensibilidade espiritual. Eu convidava aquela outra atrapalhada, que mais me atrapalhava do que ajudava. Quando chegava no portão de uma casa, porque eu tinha que levar com ela, porque era ciumento que nem um diabo, e também a outra que estava lá tinha o espírito de pombagira. Quando eu chegava no portão, eu dizia, fica quieta, não fala nada. Estou sentindo o cheiro do Titico aqui. O meu pai, ele ia trabalhar, ele, opa, cuidado que tem cobra aqui. Mas como, pai? Ela mijou. Como o gato mija, o cachorro mija, delimitando o seu território, a cobra é a mesma coisa. Gambá, o chibarra, touro, quero-quero, tico-tico, andorinha. Quando eu cheguei lá, o diabo... Opa! Ô, pastor, ô, irmão, que bênção veio na minha casa. Digo, calma. Estou sentindo aonde está o mal aqui dentro dessa casa. Meu Deus, irmão, está tudo bem? Não. Deus não me mandou aqui só para passear. Eu não vim aqui para passear, para dizer que eu sou o pastor de vocês e vocês são meu obreiro para cobrar o dízimo de vocês. Não, não. Tem algo errado aqui. Lá dentro do quarto. Vocês estão vivendo bem sexualmente? Um olhava para o outro. Quem foi que falou para... Quem foi que falou para o pastor? A tua cara está me dizendo. Ela... Ô, meus irmãos, vocês casaram para se dar bem ou para viver um em cima de da metade da cama e outro lado, outra na tábua de bunda, um outro quase caindo para fora? E o pau pegava, né? Ou vocês querem que o diabo faz sexo com ela e outra, uma endemoniada faz sexo com o teu marido? Qual é melhor dos dois? Decide. Por que você não vai para a rua enquanto vai para o banheiro se masturbar? E você o que está fazendo? Ela não matou, não roubou porque deixar ela presa. Eu pegava pesado. Ô, irmão José, já não era mais nem pastor. Ô, irmão José, não, eu estou falando... Sim, eu estou falando para criança ou vocês são virgem? Traz a Bíblia aqui. Senta aqui. Entrava com a palavra de Deus, ia devagarinho, quebrantando os corações, começava a cantar um corinho, pegava a mão dele, botava em cima da Bíblia, orava por isso. E a glória de Deus descia. Essa mulher vai embora que agora vamos para o quarto. Não. E assim os demônios territoriais estão nas empresas, nos lares, no comércio, no colégio. Está no quarto, está na sala, está em todos os lugares. Só que muitas vezes nós não temos a sensibilidade espiritual. Eu sempre oro a Deus e digo, Senhor, dai-me a sensibilidade espiritual, para que o lugar onde eu piso seja terra santa, como falaste para Moisés. Como Amã, o leproso, reconheceu que aquilo ali era lugar santo e pegou a mula que ele trouxe riqueza e vestes para Eliseu, deixou na mão de Geazi, pediu licença e levou terra. E lá na Síria, em cima daquele monte de terra, ele erigiu um altar ao Senhor que cura toda a lepra. Lepra é símbolo do pecado. Queres mais alguma coisa? Nós vamos para a segunda parte. Amém? Agora eu vou cantar no outro celular e daí vai para o YouTube. Em nome de Jesus. Ou melhor, quem quer fazer pergunta?